Sejam todos bem-vindos a esta casa de auxílio e oração. Nós vamos ler um texto desse livro aqui, que chama Momentos de Paz, ditado pelo Espírito Ernesto do Isoldino Rezende. O tema já é bom, né? Momentos de paz, que é o que nós todos estamos procurando. Eu espero que vocês, todos nós, saímos daqui hoje com o coração mais tranquilo, com a mente mais tranquila, para que a gente possa tocar o nosso dia a dia com mais equilíbrio, com mais serenidade. O texto chama Oportunidade Divina. Ah, se o homem entendesse a oportunidade que Deus dá a todos nós ao permitir nossa evolução no corpo físico, mesmo sendo ele muito grosseiro, pesado e materializado. Se isso ocorresse, ele respeitaria mais a natureza que o circunda, porque até mesmo no reino animal existe um sopro de vida inteligente que também está evoluindo. Há bilhões e bilhões de princípios inteligentes evoluindo na Terra e em todo o sistema solar. Em estado latente, em cada sementinha, há bilhões de seres esperando o momento certo para eclodir e fazer sua caminhada evolutiva, por onde o homem um dia já passou como princípio inteligente. O arcanjo de hoje é o átomo de ontem. O átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Por isso, meus amigos, é tão importante respeitar a natureza. A Terra é uma enorme maternidade, onde os germes da vida encontram-se em estado latente, manifestando-se às vezes em futuras mentes, onde outros germes manifestar-se-ão. O Pai nunca para de criar. Existem outros mundos iguais à Terra, no mesmo processo de evolução. Não estamos sozinhos no universo. Então, se o recado de hoje chama oportunidade divina, nós vamos agradecer aos amigos espirituais, agradecer ao nosso Mestre Jesus, esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos para ouvir mais um pouquinho do Evangelho de Jesus, para que a partir do conhecimento possamos ter entendimento e possamos colocar isto no nosso dia a dia. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe, abençoe o nosso palestrante e que todos aqui possam absorver o que vai ser dito aqui hoje. Antes de chamar o Luiz, né, Luiz, você já pode vir para frente. Você já está quietinho aí atrás, você já pode vir para cá. Eu tenho um recadinho para vocês. Nós falamos de oportunidade e as oportunidades existem. Nós temos aqui nas nossas reuniões públicas de quinta-feira e de domingo, nós temos um trabalho que chama a mocidade e nós temos o trabalho da evangelização infantil. O trabalho da evangelização infantil. E nós estamos precisando de monitores, de ajudantes para trabalhar com os evangelizadores na parte da evangelização infantil, iniciantes e intermediários. Então, quem quiser colaborar com a casa, pode me procurar ou procurar a Paula lá em cima na livraria, ok? Nós também, a partir de hoje, nas reuniões públicas, vamos fazer aqui o Minuto Literário. O que seria o Minuto Literário? O que é o Minuto Literário? Todo o pessoal de apoio da casa que vai fazer a abertura dessas reuniões vai indicar para vocês pelo menos 2 livros. A gente não poderia deixar de indicar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque isso é um livro de estudo. Eu já li o Evangelho é uma coisa, estudar o Evangelho é outra coisa. E eu brinco que isso aqui é o manual de instrução desta máquina aqui, que somos nós, né? Aqui tem todo o procedimento
A mesma coisa se estivesse comprando aí um vídeo, uma TV nova, e aí tem que ler lá as instruções para ver como funciona, como é que tem que ser cuidado. Então o nosso espírito também veio a este mundo com um manual de instrução, que é o Evangelho de Jesus. E o outro é este livro. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. José Carlos de Luca. José Carlos de Luca é um juiz de direito, um rapaz muito, mas muito competente, trabalha em São Paulo, e ele tem vários livros, vários. Durante esses próximos dias aí, as próximas reuniões, a gente vai continuar indicando livros dele também. Este livro é um ideal para quem quer. Não dá para fazer uma meditação, mas dá para relaxar. Ele tem textos curtos e cada texto termina com uma prece, de acordo com aquele texto. Uma prece que não é uma prece feita, é a prece do coração. É aquilo que a gente conversa com o moço lá de cima. Então hoje nós estamos indicando para vocês José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que vocês possam aproveitar. E agora a palavra está com o Luiz. Fica à vontade, Luiz. 5 minutos antes da palestra é mais para a gente escrever no quadro. Você viu? Deu tempo, né? Então, Pronto, combinado, deu certo. É sim. Bom, gente, muito boa noite para todo mundo. Boa noite. Tudo bem com todos? Não tá, vai ficar, né? Isso aí. Olha só. O tema que nos foi confiado hoje, ele é um tema relativamente tranquilo. Ele não é um tema complexo do ponto de vista espírita. Não é um tema que normalmente leva a cogitações mais complexas, né? Porém, no geral, ele é um tema muito difícil de nós conversarmos com os companheiros nossos de jornada na Terra que estão abraçando outras religiões atualmente. Ele é realmente um tema difícil. Do mesmo jeito que quando nós levamos a conversa da reencarnação para outros grupos religiosos, talvez estejamos diante de um ponto irreconciliável do ponto de vista teológico, né? Então, muito provavelmente, quando nós falamos de reencarnação, dificilmente nós vamos chegar a um denominador comum com os nossos irmãos de outras religiões. É um tópico muito específico. Eu costumo até dizer que no discurso interreligioso, a reencarnação é um princípio secundário, né? E a gente fala assim, poxa, mas é a base de todo o espiritismo? Pode ser, mas não precisa necessariamente ser a base da reforma moral. Então, questão 222 do Livro dos Espíritos, só para ilustrar isso melhor. Se alguém acreditar na reencarnação e isso não tornar uma pessoa melhor, qual é a utilidade da crença? Qual é a utilidade da crença? Se você acredita, não, mas eu acredito na reencarnação. Mas isso não tem nenhum aspecto. E é engraçado, Kardec fala assim, ao avarento acreditar na reencarnação e isso não torná-lo menos avarento, qual que é a utilidade dessa crença? Absolutamente nenhuma. Crença morta. Então, o sentido aqui, muito possivelmente, é que no caso específico da reencarnação, e aí para a gente poder falar de esquecimento do passado, quando nós falamos no discurso interreligioso sobre reencarnação, nós temos problemas quando nós discutimos com os irmãos de outras religiões. Então, pelo amor de Deus, se vocês querem uma convivência agradável com alguém que não seja espírita, para de querer enfiar a reencarnação na cabeça dos outros a qualquer custo. Pelo amor de Deus. Tranquilo, gente? Possivelmente é um ponto teológico irreconciliável. E eu, muito modestamente, até acho que nós estamos certos. Né? Até porque eu sou espírita, então eu acho que eu estou certo. Mas, enfim, isso não
pode, em hipótese alguma, me afastar do meu irmão. Se eu abraço um princípio que me afasta do próximo, esse princípio pode ser tudo, menos cristão. Então, isso não exige que nós deixemos o princípio de lado, isso não exige que a gente não reconheça a grandeza do princípio. Isso diz apenas que é um ponto, talvez, e é só um talvez, teologicamente irreconciliável com as outras religiões. Pelo menos as religiões ocidentais, né? Como o protestantismo, como o catolicismo. Tranquilo até aqui, gente? Ou eu falei árabe aqui para vocês? Não? Tranquilo a ideia? Ok. Quando nós falamos do esquecimento do passado, nós também enfrentamos um probleminha, bem parecido com a questão da reencarnação. Então, se alguém tem no campo emocional dela, lá no fundo do coração, que Jesus morreu para salvá-lo do pecado, vocês sabem quem é que vai tirar essa emoção dessa pessoa? Quem vocês acham? Quem é que vai conseguir tirar essa emoção dessa pessoa? Só Deus mesmo. Jesus. Hã? Só Deus mesmo. Só Deus? Quem mais vocês acham que vai conseguir tirar? Se alguém acredita profundamente que Jesus morreu para levar os meus pecados, quem é que tira essa emoção dessa pessoa? Muito possivelmente, nem Deus. Até porque ele não tem o menor interesse em tirar essa emoção dessa pessoa. Porque ele encontra argumentos emocionais para manter essa ideia, e isso o mantém vivo na seara cristã. Então a pessoa vai dizer assim, olha, e aí quem tiver ouvido isso alguma vez levanta a mão para eu saber. Muitas vezes a pessoa vai dizer assim, olha, essa história de reencarnação é uma grande bobagem, porque senão não teria nenhum sentido o sacrifício que Jesus fez por nós. Quem já ouviu isso alguma vez? Hoje? Hoje não? Hoje não, mas levanta a mão quem já ouviu em algum momento da vida. Só esse pouco de gente? Sério que vocês não ouviram isso? Esse tanto de gente não ouviu? Eu ouvi que no caso, se a reencarnação ela existisse, tudo que estava escrito na Bíblia não faria sentido. Ok, algumas pessoas vão dizer isso e é um ponto de vista respeitável, mas não precisa ser o nosso, né? Mas meu marido me perguntou assim, esses espíritos, já que vocês acreditam na reencarnação, Ok. vocês já sabem o tanto de gente que tem na Terra? Vocês já... Eu não entendi como é que é a brincadeira, o Nós negócio? sabemos o tanto de gente. Se vocês acreditam em reencarnação, Nós sabemos o tanto de gente que tem na Terra. a gente já saberia o tanto de gente que tem na Terra. Entendi. É uma forma de enxergar, né? A gente tem número de espírito, então, é limitado, é promoção? O número de espírito é ilimitado. Na verdade, essa frase sua está completamente errada, mas nem tanto. Por quê? Por quê? Pois é, a gente pensa assim, nossa, se não reencarna, então quer dizer que tem espírito adoidado, porque vai criando os espíritos e o povo vai, né, ficando. Só que, se a gente considera que só existe vida na Terra, e o pior, vida física como a nossa, não vida de forma diferente, né? Porque os equipamentos todos, e aí alguns cientistas materialistas são enfáticos, né? Não, nós já mandamos sonda para Marte e não encontramos nada, vida nenhuma. Nós já mandamos sonda para Plutão, chegou lá em Plutão, já saiu, né, do nosso sistema, e não encontramos vida. Cadê essa vida que vocês falam que tem? Bom, se você procurar vida física como a nossa, exatamente como a nossa, você vai ter um problema. A gente ainda pode encontrar vida parecida com a nossa? Sim. Pelos mapeamentos existem N planetas com um sistema muito parecido com o da Terra e que podem futuramente, à medida que a tecnologia avançar, a gente encontrar vida parecida com a da Terra. Mas não significa necessariamente que, se eu não consigo enxergar uma determinada coisa pelos meios tradicionais,
Isso não quer dizer que não exista nada ali. Ninguém consegue enxergar o ar através de sondas, né? O movimento deles é possível. Mas nem por isso ninguém aqui duvida da existência do ar. E se duvidar é só fechar as portas e janelas, que rapidinho todo mundo passa a acreditar na necessidade do ar novamente. É só uma metáfora bem ruinzinha, mas para a gente ter uma ideia do caráter falacioso, às vezes, de alguns argumentos. Aí agora sim eu posso entrar em esquecimento do passado e o problema que ele gera. Mas antes... Meu cunhado é aviador, né? Aviador? E ele fala que o pessoal lá da aviação vira e mexe, vê coisas estranhas, e eles não podem abrir a boca, perdem o emprego, falam que eles estão loucos, né? Bom, enfim, tem um monte de relato ufológico aí, que viu, que não viu, né? É uma questão complicada. Não pode abrir a boca, manda eles embora. Para a doutrina espírita, a gente dá um passinho atrás em relação às manifestações ufológicas e a gente faz meio que um ceticismo grego. A gente suspende um pouco o julgamento e diz o seguinte, olha, tem gente muito séria pesquisando sobre ufologia e diz que tem gente séria pesquisando e diz que não tem sinal até hoje. E de fato, evidências gerais, aí o pessoal vai dizer, mas a Terra não está preparada, blá blá blá. Ok. Então, o que a doutrina, pelo menos no corpo doutrinário mais imediato, vai dizer? Existe vida em todos os planetas. Essa vida não é necessariamente física como a nossa. Esse negócio de disco voador, você tem nave interplanetária, pode ser. Mas até que a gente tenha uma prova mais consistente, a gente fica um pouco mais esperando, né? É importante a gente entender o seguinte, o foco principal da doutrina é estudar a física, é estudar o mundo que nos rodeia, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual, sem sombra de dúvida. Porém, o foco central da doutrina é a renovação moral. Então, deixa o pessoal discutir lá se tem UFO, se não tem, se está baixando o voador, se não está, se o piloto vê, se o piloto não vê. Que vai para outro local, por que eles não podem ter? Pode ser, exato. Pode ser. Nós não temos também? Pode também. Pode. Eu acho possível. Não é possível, gente? Tudo é possível. Alguém tem alguma em casa aí, guardada? Não. Com extraterrestre? Não. Ainda Ok, enquanto não aparecer, a gente espera um pouco. Mas o dia que aparecer, eu estou tranquilo para aceitar. Ok? É uma ideia para a gente poder avançar. Porque se a gente foca muito no externo, nós acabamos esquecendo de focar no campo interno nosso. Que é o mais urgente. Muitas pessoas vão falar assim, se reencarnação existisse... voltando à reencarnação, mas eu vou para o esquecimento passado agora. Voltando à reencarnação. Se reencarnação existisse, com certeza Jesus teria falado expressamente nisso nas suas pregações. Enfim, hoje não é sobre reencarnação. Mas nós temos passagens tranquilas dentro da Bíblia em que Jesus conversa com doutores da lei e que deixa a questão da reencarnação bem tranquila. Não vou entrar no argumento porque para desconstruir um contra-argumento tem muitos detalhes. Mas Jesus conversa sobre isso e isso aparece. A palavra palingenesia, que é a doutrina do eterno retorno, o Novo Testamento é escrito em grego, a gente terá referência à palavra palingenesia, tanto no livro de Mateus, quanto na carta de Paulo a Tito, onde a palavra aparece expressamente com esse sentido e é traduzida como regeneração, em um lavatório da regeneração e outro na última regeneração. Né? Então, infelizmente, a palavra aparece, mas por que a reencarnação não é o centro da pregação de Jesus? Por quê? Por que Jesus não fala e conversa e expressa abertamente sobre a reencarnação? Por quê? Um de cada vez, gente. Todo mundo ao mesmo tempo, assim, dá confusão. Porque o foco principal dele é a caridade. Oi? Tá certo. Oi? Porque não era isso para a época, né? Não era pra época? Eu não te ouvi, como é que é? Porque se fosse
E falarem que vai na casa. Legal seu argumento, viu? Legal seu argumento. Se todo mundo soubesse que haveria múltiplas vidas, todo mundo iria continuar no pecado. Na verdade, esse é um argumento que a gente é muito criticado às vezes em relação à reencarnação, né? E aí eles dizem o seguinte, olha, se eu tiver que ficar nascendo um monte de vezes, eu vou ficar só empurrando meu processo evolutivo mais pra frente. Se eu posso errar na próxima, eu vou errar na próxima e dane-se, não tô nem aí. Mas a gente acaba vendo um monte de evangélico falar, na próxima encarnação a gente não. Isso eu não entendo. Olha que legal, gente. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Em determinados discursos, especialmente no discurso com o próximo, eu prefiro ter um bom relacionamento do que estar certo, né? Às vezes eu brinco com as pessoas, elas dizem assim, ah, mas isso aí não tem nada a ver. Eu falei, bom, se eu tiver errado, você vai lá me buscar no inferno, né? Se você tiver oportunidade para isso, eu vou para lá e eu já estou condenado. Então, beleza, você não tem mais nada para fazer comigo, porque afinal de contas eu já vou para o inferno, que é um lugar muito ruim. Mas se eu tiver certo, a gente encontra lá depois, eu vou tirar onda com sua cara. É uma forma brincalhona, e aí a gente tem que ter habilidade, tem assuntos que são tão sérios, que só podem ser ditos brincando, justamente para poder fazer essa contraposição. Jesus não tem um discurso focado na reencarnação, porque a gente não lê na própria doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, dizendo o seguinte, fora da reencarnação não há salvação. Já leram isso no Evangelho segundo o Espiritismo? Fora da reencarnação não há salvação. Já leram isso? Não. Na doutrina? Qual parte que está? No Evangelho segundo o Espiritismo, onde é que está? Fora da reencarnação não há salvação. Onde é que está isso? Qual dos livros da doutrina? Nenhum. Nenhum. Por que não está em nenhum? Porque o texto é outro. Qual é o texto que está lá? Fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. Você viu que nós aprendemos? Como é que é? Pois é, já falaram antes, né? Já aprendemos. Muito bem. Porque o centro da argumentação, e aí agora sim respondendo de forma mais direta a sua pergunta, não é a oportunidade de pura e simplesmente nascer de novo. É aproveitar cada uma das oportunidades para continuar crescendo indefinidamente. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Não importa o quanto você aprendeu, sempre haverá mais coisas para você aprender. Não importa o quanto você errou, sempre haverá oportunidades de reajuste, de acerto, de refazer as coisas. Agora, é claro que se você começa a empurrar tudo com a barriga, cada vez os seus problemas ficam mais complexos. E como auxiliar nesse processo? Nós aprendemos que um dos fatores, quando o espírito reencarna, é o esquecimento do passado. A pergunta central que eu preciso fazer para vocês é a seguinte: como é que eu vou consertar as coisas que eu fiz que não são legais? E como é que eu vou continuar aprendendo? Imagina que eu estou no 3 e eu vou continuar do 3 para cima, uma escala de 0 a 10 de conhecimento, por exemplo. Como é que eu vou aprender mais? Ou como é que eu vou consertar as coisas que eu preciso fazer um reajuste, se eu não lembro porcaria nenhuma do que eu fiz? Como é que a gente resolve isso? Se eu não lembro, como é que eu vou resolver? Perispírito, ó, bonito isso É aí. feito um combinado antes da encarnação para que nós possamos chegar aqui e passar por todas as provações até... É feito um combinado no plano espiritual antes de nascer, para poder resolver. Isso. Mas eu chego aqui e eu esqueço. Não. Inclusive o combinado. Agora, quando eu nasço... Aí Conscientemente. entra o que Jesus falou, fora da caridade na salvação. Fora da caridade não há salvação. Verdade. É uma Ou boa. seja, você seguir o caminho do bem. E a tendência é você
Esquecer mesmo? Você tem que agir independentemente. Ah, melhorar, entendi. Você tem que agir independente do que você fez. Você tem que fazer o bem. Você tem que fazer o que... Se você souber, você vai focar no... Não, eu quero consertar. Aí já parte até pro lado do egoísta. Não, eu errei. Naquele ponto eu vou trabalhar em cima daquele ponto. Eu errei num determinado ponto, então eu tenho que mudar ele. Aham. Aí fica sendo egoísmo. Você está buscando para você, só porque eu quero me evoluir. O interessante, a mensagem é que você evolua sem... Interessante é que você evolua sem precisar da informação sem precisar anterior. da informação anterior. Bacana. Ah, eu era também muito legal, ótimo. Até precisar Porque ir no isso meu seria carro, fácil. sabe? Porque é muito difícil. Seria muito fácil. Aí eu É muito esqueci difícil? a minha formação católica, que falava que é perdoado, dá mais uns aos outros. Eu esqueci tudo, aprendi lá, sabe? Você esqueceu tudo que você aprendeu lá? Não esquece não, menina. Vamos Até aproveitar precisava o ir que no é meu bom. carro e aí eu comecei a ficar com ódio, aí eu comecei a pensar em revanche, isso Eita. não vai ficar barato, entendeu? E Isso realmente não vai algumas ficar coisas barato. não deixava mesmo barato. Não leva desaforo pra casa, né? Sabe? Daqui a um ano você me paga, você vai ver só. E sei lá, é muito complicado. A gente esquece rapidinho quando pisa no carro da gente. Pois é, isso é interessante. Vamos lá. Eu penso assim, que é pelas oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia, né? A situação de enfrentar as dificuldades que a gente tem. Ali onde aquilo assim fica mais evidente para a gente, Ok. ali eu acredito que ali é um dos pontos. É claro que não vai me mostrar tudo de uma vez, senão eu enlouqueço, né? Ela disse que não vai mostrar tudo uma vez, senão ela fica louca. A misericórdia divina não vai deixar isso acontecer. Mas assim, através das oportunidades, a gente vê se, que realmente são coisas que têm que ser trabalhadas. É tão interessante isso, porque a gente às vezes parte de premissas falsas. Olha o que ela disse. Nós começamos a perceber quais são os pontos que nós temos que resolver à medida que as circunstâncias aparecem, né? As coisas vão aparecer. O problema é que, embora esse argumento seja verdadeiro, à medida que a gente reencarna, nós começamos, muitas vezes, a agir de uma forma não muito evangelizada. E aí a gente começa a se envolver com algumas pessoas e a criar algumas situações que não são muito espiritualizantes. Então, às vezes, no dia a dia, a gente começa a se envolver com uma pessoa por um motivo que não tem absolutamente nada a ver com o propósito de uma união saudável, né? Quando nós fizemos o estudo aqui de Não Separeis o que Deus juntou, nós conversamos muito que há uma série de casamentos, você já deve ter ouvido falar disso, não é muito comum aqui no Brasil, mas ainda acontece. Mulher que casa por interesse, por dinheiro, acontece às vezes, e homem também. Vocês já devem ter ouvido falar disso em outros lugares. Menos aqui. Às vezes um homem que se casa exclusivamente pela aparência física da mulher, né? Gente, não estou falando que todo mundo tem que ser feio de doer não, tá? Pode, né? Não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis, você, né? Pode ir no salão, arruma direitinho, né? Dá seu jeito, pode, não tem problema nenhum, não precisa ser feio para ser feliz não, né? Mas se você se une a alguém exclusivamente pela questão física, e vocês já devem ter ouvido falar de alguém que fez isso, ou então de alguém que se uniu exclusivamente por uma questão financeira, né? Também não é todo mundo tem que ser pobre não, viu gente? Pode, tem que, né? Pode casar com alguém de condição melhor. Desde que essa pessoa tenha um aspecto moral interessante para que você vincule. E enquanto espíritos, vocês cresçam juntos. Show de bola. Entretanto, esse mundo ideal não acontece sempre. E muitas vezes, nós, isso é da natureza do homem, fazemos coisas que não são tão bacanas. E aí, muitas vezes, ainda que a gente não fique inconformado em não se lembrar do passado,
nós criamos uma situação muito complicada, e eu não posso falar de protestante porque eu não sou protestante. Eu não sou católico, então eu não posso falar de católico. Quem que eu posso falar? Espírita. Nós. Esse eu posso falar com tranquilidade, porque eu sou também. Nós, com muita frequência, nós espíritas, né? Nós aqui que somos espíritas, porque virtualmente nós temos pessoas de outras religiões, nós espíritas vamos fazer uma crítica interessante. À medida que a gente enfrenta determinadas situações na vida e não consegue resolver essas situações, nós temos que parar de falar que essa porcaria desse negócio é o nosso karma. É aquela brincadeira velha, mas ainda utilizável. Quando alguém fala que é karma, eu digo, karma aí. Karma aí. Nós criamos o hábito de justificar os nossos analfabetismos emocionais, os nossos problemas pessoais. A gente não consegue, às vezes, se relacionar com uma pessoa, né? E aí a gente começa a dizer o seguinte, olha, isso aí é karma. Essa sogra que eu arrumei, isso só pode ser de uma outra vida. Esses meninos meus, eu só posso ter sido chefe de uma quadrilha. E eu recebi agora para poder pagar o que eu fiz para esses bandidos em outra vida. Não tem condição. Nunca é a nossa postura atual que gera aquele tipo de situação. Para a grande maioria dos espíritas, sempre a causa de um problema atual é uma situação anterior do passado. Do outro também, né? Acho que é duro, né? Pra você começar a analisar e avaliar. É duro reconhecer isso mesmo. Que nem eu aprendi aquilo na igreja católica, puseram no meu carro, eu comecei a pensar diferente. Aí eu entrei aqui porque o mundo era terrível, comecei a ler, nossa, do horror. O mundo era terrível, por isso que eu tenho aqui. Obrigado, bom. Espiritismo agradece. Entendeu? É muito interessante a gente discutir esse tipo de cenário, por quê? O que acontece muito? Quando esse cenário se abre, e aí é interessante a gente dizer que do ponto de vista ético e moral, tá bacana, é isso mesmo. A gente não pode usar o esquecimento do passado para poder ficar justificando a gente não fazer coisa boa hoje. Tem que ser isso mesmo. Independente do que aconteça, nós temos que fazer as coisas bacanas. Nós temos que fazer pelo menos a proposta cristã. Porque o Espiritismo, como o cristianismo, é de vivo. Né? Não precisa de uma moral nova, isso aconteceu na própria criação da doutrina. Né? Nós não precisamos de uma moral nova, os Espíritos aconselharam que nós utilizássemos a moral de Jesus. Esse foi o indicativo. Só que nós, diante de determinadas dificuldades, como nós brincamos aqui, começamos a dizer o seguinte, olha, essas pessoas que estão comigo, essas pessoas são de outra vida, então o problema nosso vem lá de trás, e a gente está reencarnando para pagar, né? E a gente se esquece que o principal problema que nós temos, especialmente quando estamos encarnados, não são os relacionamentos lá de trás, não. O grande problema nosso é a repetição dos mesmos comportamentos lá de trás nos dias de hoje. Quando nós falamos do esquecimento do passado, os espíritos são muito enfáticos em dizer da importância disso. Interessante porque há uma série de questões a partir da 392 no Livro dos Espíritos, e não é um capítulo, não é um trecho grande, né? São poucas questões adiante, mas são questões com muitos comentários, e os Espíritos são incisivos em dizer o seguinte, lembra bem, gente, o que veio primeiro, Livro dos Espíritos ou Evangelho segundo o Espiritismo? Alguém lembra? Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, fazendo um apanhado geral sobre as questões espíritas. Tanto de ordem cosmogônica, como é que eu enxergo o universo, quanto de ordem teológica, como é que é a minha relação com Deus, quanto com a minha relação do ponto de vista moral. A preocupação aqui é dar um norte moral. Quando a gente tem esse apanhado
no Livro dos Espíritos, a preocupação é uma preocupação mais científica, de mostrar que, de fato, quando nós reencarnamos, o passado é esquecido. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bacana demais. Olha como que Kardec vai organizar os temas. Primeiro, causas atuais das aflições. Aí vai escrever um monte de coisa dizendo o seguinte, olha como que vocês repetem os mesmos comportamentos. Olha como que o orgulho, vaidade, egoísmo ainda impera na vida de vocês. As grandes dificuldades do planeta decorrem dessas limitações, dessas insistências. É isso. Aí, mais à frente. Entretanto, ao observar toda a situação ao seu redor e não conseguir encontrar motivos na vida presente, pode ser que esses motivos tenham causa numa vida passada. Qual que é a regra do Espiritismo? Qual que é a regra das causas das nossas aflições? Qual que é a regra? Vida presente. Qual que é a exceção? Vida passada. Claro até aqui isso para vocês? Logo em seguida, ainda nesse capítulo, discutindo as implicações morais, vem a questão do esquecimento do passado. Então, hoje eu repito um monte de coisa que eu faço há 1000 anos, está na hora de mudar, desapega, não vou fazer propaganda porque está gravando, mas desapega disso aí. Então, repetindo os mesmos comportamentos 1000 anos. E aí eles dizem, olha, você está repetindo esses comportamentos e por isso tua vida é moralmente difícil. Poxa, mas eu olhei para todos os lados e não consegui encontrar motivo. Ah, pode ser que esteja numa vida anterior. Ah, interessante. Mas se está numa vida anterior, eu tenho que lembrar quais são os meus principais defeitos para que eu possa resolvê-los. Se eu não consigo lembrar, aí sai do âmbito do fato, do que eu fiz para pessoas. Vamos para o âmbito interior, dos meus defeitos. Se eu não sei quais são os problemas que eu estou repetindo desde lá de trás, como é que eu vou resolver isso no meu campo interior? Consegue entender a sequência? Por que isso é trazido dessa forma no Evangelho segundo o Espiritismo? E os Espíritos vão ser enfáticos em dizer o seguinte: com o esquecimento do passado, vocês ganham condições de fazer as coisas de uma forma diferente. Gente, olha só. Quem vive bastante aqui na Terra, vive uns 110 anos, mais ou menos, não é isso? Quem vive bem? Bem. Sim? Mais ou menos? Às vezes menos, mais é difícil, né? 90 a 110. Como é que é? De 90 a 110. De 90 a 110. Quem vive muito? Quem vive, né? Bem, já fica uma fase, fica um pouco mais difícil, o organismo não responde tão bem, né? É fato. A gente, quando conversa, às vezes, com uma pessoa de 90 anos, vocês já perceberam que, em alguns casos, essa pessoa vai ter uma implicância com alguém? Sim. Ou com alguma situação? Ou com alguma circunstância? Sim ou não? Sim. Então, vamos dar um exemplo. Qual é a tendência? Digamos que a gente converse sobre homoafetividade com uma pessoa mais nova e com uma pessoa mais velha. Graças a Deus está cheio de exceção. Mas qual deve ser, na prática, normalmente, a postura de uma pessoa mais nova e a postura de uma pessoa mais velha em relação à homoafetividade? Nos nossos tempos hoje. Qual é a tendência? Não é regra, ok? Qual é a tendência? O que vocês acham? A pessoa mais velha não aceita, mas não vai que todo mundo ouviu? O que ele disse? Há uma tendência da pessoa mais nova achar relativamente normal, de uma pessoa mais velha achar absurdo. Ou, às vezes não fala um absurdo, né? Mas não, isso aí pra mim não dá, não sei o que e tal. Isso faz sentido pra você, gente? Ou não? Sim. Por que isso acontece? Evolução? Explica melhor pra gente. As pessoas evoluem conforme o passar do tempo. Se você tem um contato com o seu avô, você deve ter aprendido alguma coisa com ele, não aprendeu? Certamente. Seu filho vai aprender alguma coisa com você. Então, eles vão evoluir através das coisas boas e ruins. Então, se você vê defeito, eu vi defeito, meu pai
já faleceu, ele deixou muitas coisas boas para mim. Que eu sei separar uma coisa da outra, a gente vai evoluindo assim. Interessante. Eu penso essa Todo mundo conseguiu ouvir o que ele disse? À medida que o tempo passa, normalmente há um movimento social de abertura. Né? É claro que a história é cíclica, né? Você vai ter depois uns movimentos de fechamento, enfim, isso vai limitar um pouco. Mas, via de regra, você tem uma abertura no sentido de incluir mais pessoas. Então, quando hoje a gente conversa com alguns estudiosos protestantes, quando a gente conversa com alguns estudiosos católicos, eles estão plenamente abertos a deixar para o discurso interreligioso alguns pontos de vista de fora. Eles não importam tanto, porque eles já conseguem perceber que a religião só vai cumprir de fato seu papel, sua missão na Terra, sua função, se a gente conseguir colocar mais gente dentro do balaio. Se exclui, a gente não está sendo fraterno, a gente não está sendo irmão. Se inclui, isso é mais positivo. Então, sem entrar no mérito de certo e errado, né? Até porque isso é moral, não é ética. Então, moral, a expressão de uma determinada regra, num determinado tempo, num determinado espaço. Ética, busca o mais possível atingir um patamar fora de época, fora de lugar, fora de momento histórico. Então, por isso que a gente fala de ética cristã. Porque a gente tem a presunção de que passem os tempos e ela continue atual. Tranquilo? Quando os espíritos trazem essa proposta efetiva de esquecimento do passado, eles estão dizendo pra gente que, se numa vida, que seja de 110, ou que seja de 90, que seja de 80, nós já temos pontos de vista em que a gente fica martelando, insistindo, dizendo que tem que ser daquele jeito, imagine eternamente. Imaginem eternamente. Então, uma implicância de um espírita com um protestante. A implicância de um atleticano com um cruzeirense. A implicância, hoje, graças a Deus, está raro isso, e quem não obedece vai preso. De um branco com um negro. Imagine se isso for levado à eternidade. Como é que a gente faz? É um problema. Então, o que os espíritos, e aí Deus nessa criação, fazem de forma muito bacana? Eles permitem que nós experimentemos várias posições, vários lugares, sociais, pessoais, para que a gente, nessa alternância, consiga enxergar a essência, que é o Espírito. Então, a grande maioria de nós aqui já foi muita coisa. De padres a prostitutas. Já navegamos em experiências no corpo masculino, no corpo feminino. E se nós, ao chegarmos na Terra, não tivéssemos a bênção do esquecimento, haveria uma força ainda maior para a gente ficar repetindo os mesmos papéis. Fora o fator de não aceitar determinadas pessoas na tua vida. Pois é. Ela pontuou muito bem ali. Fora o fato de não aceitarmos determinadas pessoas. Então vamos supor assim que você se casou com um cara e ele não se comportou de forma muito legal com você no casamento. Traiu aí com umas 42, 45 mulheres. Você não tinha mais como passar em lugar nenhum, porta nenhuma, né? Na sua casa. E aí você ficou absoluto. Quando você descobriu, você falou assim: meu Deus, o que eu fiz para merecer uma porcaria dessa? Nossa, eu não casei, não. Mesmo foi problema para minha vida, né? E aí você cria uma raiva mortal desse cara. Você não quer ver nem pintado de ouro. Não quero ver esse cara nunca mais na minha vida. Gente, Deus se ofende com os nossos atos? O que vocês acham? Deus. Não. Deus se ofende com o nosso pecado? Deus se ofende com a nossa blasfêmia? Deus se ofende com as nossas ações? Não. O que vocês acham?
Se eles eu acho que forma nenhuma. Deus seria um Dói o coração de Deus? Você acha que dói? Dói no pai ver um filho errar. Se um filho de 3 anos chega para você e fala assim: papai, chato, bobo, sai daqui. Ó? A gente acha bonitinho e abraça. Quantos anos você vai ficar sem conversar com seu filho? Não, não vou ensinar você a andar, não. Agora você vai aprender sozinho. Não vou te segurar mais, não. Quero saber de você. Quantos anos um pai fica com raiva quando o filho chama ele de chato, feio, bobo? Ok, quem é pai ou mãe aqui? Beleza. Quando o filho chega com um rabisco, que parece arte moderna, mas tudo bem. Chega com um rabisco na folha, que nada faz sentido com nada, e fala assim: ô papai, mamãe, aqui, você desenhou você. Fiz a voz proposital, né? Você. Lindinho. O que você fala? Que esse rabisco não tem sentido nenhum. O que a gente fala normalmente? Gente, que lindo! Que lindo! Né? Às vezes eu percebo muito o nosso processo com Deus por essas metáforas, né? A gente chega naquela situação, toda bagunçada. Ele olha de forma compassiva para a nossa limitação, né? Aquela situação toda rabiscada, você embolou com um monte de gente, que fez aquele monte de trem, e casou com quem não devia, e traiu, passou a perna e matou. Deus olha assim e fala: que lindo, meu filho. Mas nós podemos desenhar melhor. Vamos desenhar melhor a casinha com o telhado? Dá para fazer um desenho melhor aqui no cenário, né? Por quê, gente? É impossível imaginar um ser infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, nos punindo por atos que não fazem sentido em relação à superioridade dele. Porém, nós temos um problema. Ainda que Deus, se a minha tese estiver certa, não a sua, ainda que Deus não se irrite com esse posicionamento, aquela esposa que eu coloquei os 42 chifres, ela deve ficar chateada comigo. Ela vai ficar muito chateada comigo. Aquele sócio que eu passei a perna, ele vai ficar muito chateado comigo. Bom, é uma possibilidade. Ela disse assim, ó, aí vira inimigo. É uma possibilidade, mas não necessariamente vai ocorrer. Pode ser que não ocorra, dependendo da percepção dos envolvidos. Dependendo da percepção dos envolvidos. Se entrar em ação o perdão na situação, a coisa se resolve. Lembrando, gente, só a parente já falou sobre perdão aqui 1 milhão de vezes, só para pontuar, perdão não é esquecer um fato, né? Isso, o nome disso é trouxidão. Um neologismo aqui, acabei de inventar uma palavra. Você ser trouxa, né? Você se esquecer completamente do que ocorreu é ser pastel, bobo. O processo de perdão é um processo diferente. Você se lembra da situação, se lembra exatamente do ocorrido, entretanto, aquela situação não te incomoda mais emocionalmente. Você é capaz de se lembrar da situação sem aquele sentimento de ir lá e esfolar o roxinho da pessoa no muro de chapisco. Ou sem buscar a motosserra no guarda-roupa. Ok? Essa é a capacidade de perdão, né? Essa é a capacidade de perdão. Você continua se lembrando do que aconteceu, dos fatos, mas você já não se incomoda emocionalmente com isso. Nós podemos até avançar um pouquinho, que nós vamos falar aquela questão ali de oportunidade de pensar o futuro, saber onde a gente quer estar. É muito importante a gente entender que, de fato, gente, e aí eu tô falando para o materialista, não estou falando nem para o espiritualista, não. Estou falando para aquela pessoa que morreu, acabou, ok? Esse materialista. Do ponto de vista neurocientífico, não existe nem passado, nem futuro. Então, eu passei uma determinada situação. Essa situação
não me gera nenhum problema, por mais traumática que ela tenha sido. O que me traz um problema sério é quando eu me lembro das sensações lá de trás, tá aqui, vocês? Futuro aqui? Não, lá de trás, tá certo. Hoje. Então, se eu passei por um determinado trauma, foi uma situação dificílima, às vezes um caso de violência sexual, às vezes um acidente muito sério, essa situação não existe mais. Apenas quando eu me lembro dos eventos, haverá uma série de reações. E aí, nessas reações, parece que eu estou vivendo a situação lá atrás de novo. Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Esse cenário é importante. Porque se nós ficamos fixados nessa situação pretérita, que na verdade já passou, não existe mais um mundo objetivo, eu fico repetindo as mesmas emoções. Ou instintos, ou paixões, né? Os sentimentos, o nome que a gente quiser dar. Mas a repetição desses sentimentos é que vai me gerar o comportamento ruim. E aí às vezes eu fico até viciado em rememorar essas experiências, né? É o que a gente chama aí no informal de ruminação espiritual. Eu sofri um determinado problema, né? Aí vou lá e como capim, né? Aí fico, porque não podiam ter feito isso comigo, né? Foi um absurdo eles terem feito isso comigo, né? Porque ninguém podia ter feito isso comigo. Eu sou uma pessoa tão justa, tão boa, tão correta, eles fazem um negócio desse comigo. Ah, mas tem que tocar a vida adiante, né? Bola pra frente. Engole o problema. Passou mais uns 30 minutinhos. O que o boi faz com o capim? Volta pra boca de novo. E aí começa. Pois é, porque, né? A gente tem que Deus, né? O Evangelho ensinou a perdoar, né? Mas é tão difícil, a gente, é porque eu sofro muito, é que em decorrência de Deus, a vida, o azar. Engole o capim de novo. Com pouco, olha o capim voltando. Ruminação espiritual. E o esquecimento do passado, ele atua diretamente nessa circunstância. Porque a partir do momento que eu não me lembro mais da história acontecida, eu ganho condições de me comportar diferente daqui para frente. Luiz, mas olha só, se eu me esquecer completamente, eu não vou passar pela mesma situação de novo. Afinal de contas, se eu esqueci, então quer dizer que eu vou acabar sendo atraído para as mesmas situações. Faz sentido o processo? Eu acho que é o contrário. Se você está muito ali, você atrai toda essa situação de volta. Quando está assim na cabeça e atrai de novo? Você pode correr o risco. Também. Porque a gente tem esse poder mental, eu acho que... Sim, faz todo sentido. Gente, acho que ela disse aqui um negócio mais específico, tá? Vou abrir um parênteses rapidinho. O que ela falou aqui? Muitas vezes eu fico repetindo uma determinada situação e eu começo a atrair novamente. No sábado a gente estava conversando, né, a respeito desse processo. E aí eu dei um exemplo lá na conversa nossa que acho que é bem aplicável aqui, nesse ponto específico. Uma vez no atendimento fraterno, a mulher falando, olha, eu tenho um tipo de problema assim, que eu arrumei um marido e o homem não gostava de trabalhar e eu sustentava, era só problema e tal. Com muito custo, eu separei da porcaria do homem. Ah, que bom, beleza, tranquilo, que coisa boa, né? Afinal de contas, é difícil passar uma situação dessa. Mas aí passou um tempo e eu me apaixonei por uma outra pessoa, mas depois eu descobri que ele mexia com droga, que ele vendia droga para poder sobreviver, e que ele começou a me bater, e foi um problema sério. Falei, nossa, mas aí eu separei por fim a situação. Falei, nossa, que coisa boa, né? Graças a Deus, né? Glória a Deus, coisa boa, né? Foi, pois é. E aí agora, eu entrei num relacionamento que é impressionante. Parece que eu não tenho sorte. Eu arrumei um cara que bebe demais e começou a me bater. Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu descobri qual que é o problema da senhora, espiritual inclusive. Algum obsessor? Não, a senhora. A senhora, né? E aí você fala rindo porque alivia bastante a carga, né? Na verdade é evidente que ela está repetindo padrões dentro do que você disse.
Quando a espiritualidade nos faz a proposta de esquecer o passado, a ideia central aqui é: vamos começar de novo. O esquecimento dos fatos me permite que eu comece a traçar novas histórias para a minha vida. Só que nesse processo não há um esquecimento emocional da situação. Eu continuo com uma lembrança emocional em relação a algumas situações. Então tem gente que vira e fala assim: olha, eu não quero saber de homem. Só troca o CPF, tudo porcaria. É assim? E aí o que a gente faz? Bota essa pessoa para reencarnar, pega aquele cara que botou os 42 chifres nela e põe para ficar perto um do outro. Tem que voltar marido e mulher de novo? Depende. Lá no plano espiritual, quando fazem a programação e quando as encarnações são programadas, porque infelizmente nem todas são da forma como deveria, né? Isso fica claro lá em Nosso Lar pra gente, nas outras obras de André Luiz. Nem todo mundo vai fazer um planejamento mais detalhado. Quando as pessoas têm essa oportunidade, elas falam assim: olha, estou vendo sua ficha aqui e já tem 17 encarnações que vocês são marido e mulher. E não está rolando não, porque vocês estão, pelo amor de Deus, chega lá, é só briga. Ó, esse tanto de hora por dia não vai dar. O que nós vamos fazer? Vamos colocar vocês num serviço parecido. Eles vão, num determinado ponto, se encontrar e trabalhar na mesma empresa, porque aí vocês ficam só umas 8 horas juntos. E aí vai acabar essa implicância de um com o outro, de maneira tal que vocês possam, pela nova experiência adquirida, gerar uma nova situação emocional e começar a viver essa emoção nova. Lembrando, se existir um conflito entre a razão e a emoção, a razão já perdeu. Então, por exemplo, tenho que estudar e está passando o jogo do meu time. Quem é que ganha essa briga? Em 99% dos casos. Não vou comer mais chocolate. Nunca mais. É uma decisão racional minha. Quando aperta lá a fome de noite, onde é que você vai? Caixa de bombom, né? Vai lá no chocolate e come. Exemplos bobos, mas só para vocês entenderem como é que funciona essa relação entre sistema límbico e neocórtex. Desculpa, né? Passar a palavra para você. Eu queria que você desse uma visão do tratamento que eles chamam de regressão. Até tiramos os emocionais de menino, né? Você vai até por trás. Em alguns casos, sim. O senhor está falando especificamente da terapia de vidas passadas ou de qualquer TVP, né? Olha, primeiro, tem que ser executado por psicólogo. Porque se num determinado momento a pessoa não voltar, quem tem elementos para tirar a pessoa da circunstância... Ah, não, sério? Sério? Vamos até as 23, gente? Olha só. Então tem que ser psicólogo. Se a pessoa entrar no surto psicótico, qualquer coisa parecida, quem tem instrumentos para tirar é o psicólogo. Em alguns casos, o psiquiatra, mas com a orientação do psicólogo. Algum tempo atrás, teve uma série de encontros em que as pessoas iam e que nesses encontros elas eram conduzidas por religiosos. Só deu problema, para não falar outra coisa, porque parece espírito. Só deu problema. De fato, quando a pessoa tem uma fobia inexplicável nessa encarnação, é interessante muitas vezes, uma fobia inexplicável, um medo sem medida, ou sente um bloqueio muito grande em relação a alguma coisa. Ela pode ir até a infância, as psicoterapias, acho que assim fica melhor, conseguem atender isso bem, levando a pessoa até a infância. Em alguns casos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, não encontrando a causa nessa vida, pode ser que se encontre em vidas anteriores. E aí, se pode ser, por que não investigar? E aí você faz todo o processo,
é uma questão ainda controversa cientificamente, mas a minha pergunta é, o que não é controverso cientificamente? Sempre a gente tem pontos de vista e isso é bom, é interessante, né? Essa é uma palestra, alguém levanta a mão e fala assim, eu não concordo com você. Que ótimo, graças a Deus. Traz um ponto de vista diferente que nós vamos debater e possivelmente a gente vai se enriquecer. Então, sim, há casos interessantes. Vou fazer um negócio aqui, gente, eu falei que tem que ser conduzido por psicólogo, mas eu não sou psicólogo não, tá? É só para não parecer que eu estou fazendo propaganda para minha classe profissional. Não sou. E isso é importante, entender esse cenário. Mas, acima de tudo que os espíritos indicam, para a gente poder fechar a conversa, é essa oportunidade de foco no futuro. Embora a gente não esqueça emocionalmente dos eventos, esquecendo racionalmente já é muita coisa. Porque tira de nós aquela lamentação de ficar repetindo a mesma história. Então eu tenho aprendizado emocional, eu vou reagir a determinadas circunstâncias, mas dentro do propósito cristão, eu não vou ficar ruminando aquele fato, me colocando normalmente numa postura de vítima. Né? Na maioria dos casos, o esquecimento do passado visa romper com a postura que a gente se coloca de vítima. E o mais interessante é a gente conseguir sair dessas justificações, ficar justificando com o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Parar com essas justificações e me propor um novo, me colocar numa situação, numa circunstância diferente. Se eu esqueço o enredo da novela, eu não fico repetindo personagem. Eu ganho condição de ir além, de traçar um novo projeto. E uma coisa que nós espíritas somos extremamente falhos, é importante começar a pensar daqui para frente, porque uma habilidade pode ser desenvolvida, e a gente pensar no que a gente quer ser. Não com o modelo Chico Xavier, não com o modelo Emmanuel, mas onde eu quero me colocar daqui para frente? Onde é que eu quero estar? Porque nós somos treinadíssimos em ficar repetindo o passado, mas nós somos semi-analfabetos na arte de construir o novo. Onde é que a gente quer estar daqui para frente? Onde é que a gente quer chegar? Eu estou encarnado aqui, estou com 22, 40, 60, 80 anos, não interessa. Onde é que eu quero chegar espiritualmente? Quais são as habilidades espirituais que eu quero desenvolver e que vão ser importantes para o meu progresso moral? A gente precisa parar um pouco de ficar pensando no que a gente foi e começar a pensar de forma séria onde é que a gente quer chegar. Isso é importante para nós. Muito mais importante do que nós fomos é o que a gente vai ser. E isso exige esforço, atenção e, acima de tudo, amor, né? Com a gente mesmo, nas nossas relações com os outros. Gente, muito obrigado pela oportunidade, né? Que Deus possa nos abençoar muito e que Deus possa abençoar a gente em todas as áreas da vida, que a gente possa receber essas bênçãos. Beleza? O Chico Xavier tem uma frase, ele mesmo, essa dele. Não adianta repensar o passado. Sim. Vamos reconstruir um novo futuro. Bacana. Tem um textinho, é um texto, enfim, o texto é grandinho, eu realmente confesso que não sei a autoria. Mas esse texto que ele citou chama Mais ou Menos. Ele fala, a gente pode ter um carro mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter uma vida mais ou menos. A gente não pode mesmo amar mais ou menos, ter coragem mais ou menos, se comprometer mais ou menos. Porque embora a gente não possa mudar o passado, qualquer um de nós pode ter um novo momento e construir um novo fim. Eu não recitei exatamente na ordem, não, mas a frase é essa. Embora lá no novo início, todo mundo pode ter um novo fim. A ideia central é essa, eu estou certinho na colocação, essa é a proposta nossa. A gente começar a pensar em onde a gente quer ser, quando, como é que a gente vai se desenvolver no tempo que a gente tem. Né? E correr atrás para que isso aconteça. Evolução não vem com o traseiro no sofá assistindo o programa da Márcia de tarde. Nem sei se tem programa da Márcia. Se tiver. Tranquilo, gente? Bacana? Beleza. Muito bom. Aquela
parte em que ele falou, né, que o cara veio casado 17 vezes e tal, pode mandar como filho que a gente evangeliza. Evangeliza, eu já avisei isso lá em casa. Na próxima é como filho, chinelo e evangelização. Mas, gente, ainda tem outro caso de emprego, né? Que é o meu caso, aí você vai lá trabalhar junto em casa. Não adianta, não escapa. Tá bom, vocês estão resolvendo. Não escapa, porque não tem como escapar. Gente, olha só. Espiritismo é isso, né? Alegria, né? A gente não vem aqui para ficar lamuriando, isso está certo. Então vamos pensar a respeito, né? Vamos criar essa folha em branco que nós temos todos os dias de manhã. Vamos ser o lápis, porque o lápis você ainda tem o recurso da borracha, você ainda pode apagar e reescrever sempre. E vamos fazer diferente. Ô Denise, deixa eu falar, apenas uma sugestão. Se for pergunta, é por isso. Não, esse tema lá, por exemplo, assim, geralmente aqui é montado um tema que eu acho muito interessante, mas eu acho 1 hora muito pouco. Porque nós só Viu, Rose? Viu? Viu, Rose? Pelo menos 2 semanas, por exemplo, essa quinta e a próxima quinta. O tema é esquecimento do passado. Deixa eu falar com a senhora aqui. A senhora estuda doutrina há muito tempo? Ou não? A senhora sabe a diferença entre prova e expiação? Prova é 1 hora, expiação é 2, pelo amor de Deus. Vai gostar de sofrer? Denise, deixa eu falar. Denise, presta atenção. Denise, terça-feira a gente repassa para deixar no curso. Vou falar tudo de novo por isso. Pegar pesado no celular, pode deixar. É pouquinho. A sugestão é válida, porque quando é bom a gente não quer. Realmente, né? Parece que deu um programa do jornal, mas a gente ia falar o quê? Então nós vamos agradecer os amigos espirituais, agradecer por esta oportunidade, deste aprendizado, né? E que nós possamos manter esse bom ânimo, esta coragem, né? De fazer mudanças, de querer mudar. E nada melhor do que a gente estudar. O conhecimento, ele favorece muito essa nossa caminhada. Então nós estamos agradecendo a Jesus, aos amigos, a Bezerra de Menezes, por esta oportunidade. E pedindo ao nosso Mestre Jesus que a sua paz e a sua alegria continue residindo em nosso coração. E que podemos ser acompanhados no retorno ao nosso lar. Que assim seja, Jesus.